E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brother. Seu Raul, o que eu lhe falei, seu Raul? Um abraço aí pro seu Raul, meu brother, meu grande amigo, seu Raul. Gente, nossa, gremistaço aí. O que eu disse, seu Raul? Se esse homem aí vier pra jogar bola é caixa. A gasolina subiu, coreanos. Nós aqui, que somos gremistas, nós vamos a pé, né? Vamos a pé, então por mim que a gasolina soba. Mas assim, vocês que tem que chegar de barco aí na fossa, aí no lodo, e usa gasolina dos HP. Quantos HP é teu motor? A gasolina, mas a Pampers Nocturna, essa aí deu uma baixada porque tá vendendo, o melado escorreu, já saiu o primeiro caldo, sacou? Sabe aquela que tu fica meio complicado, né? Qualquer ventinho é um caldinho que escorre. O homem é foda, hein? Vocês vão aguentar em Moledo, Vitão, que dupla de zaga, né? Cruzes, avestruzes, Pampers Nocturna. Os rapazes aí tem que dizer, velho. Então vamos comentar esse jogo do Grêmio com o Brasil de Pelotas em casa. Um jogo de gauchão. Juiz fraco. Os jogadores foram pra cima do boneco. Brasil de Pelotas fazendo cera pra caralho. Criando tumultueira. Soares entrando na pilha e não arregando e dando tumulto no final do primeiro tempo. Ao qual terminou em 0-0. Ao qual, olha só que legal. O Grêmio começou com a formação, até surpreendeu, a gente esperava a estreia do Cristaldo, e o Cristaldo acabou entrando no segundo tempo, né? Então o Grêmio entrou com o Carbajo, o PP e Bitelo, e como é que eu posso... Cara, o problema até nem é esse lance, o problema é o Carbajo fincado realmente de primeiro volante e jogou muito bem, mostrou o meio-campo do Grêmio. E deixando mais solto ali, vamos começar do princípio. O Carbajo de primeiro volante, deixando mais solto Bitelo e PP, que às vezes revezava, descia um pouco mais, e outro bom jogador. Um jogador que erga a cabeça, bom volante, marca, sabe jogar, passe longo. O Bitelo hoje começou bem, mas desandou. E o Brasil de Pelotas veio numa retranca, 2 linhas de 4, tentando jogar no erro do Grêmio, no contra-ataque. No final do primeiro tempo até conseguiu uma jogada ali a esses moldes, se não me engano é o Ferreira que perde a bola, né? E o Grêmio mostrou uma dificuldade muito grande em superar a defesa do Brasil de Pelotas, que sufocou, trancou os lados do Grêmio. Ferreira, eu posso dizer que... Cara, o Chico me mandou um áudio no meio do jogo, a gente tá sempre meio conversando, ele mais mandando áudio, eu só ouvindo e escutando e vendo o jogo, e às vezes até dou umas respondidas. O Chico às vezes fica meio... Aparece lá amanhã, Chico. Mas tem um áudio do Chico, ele fala: esse Ferreira é um peladeiro, e realmente parece um peladeiro. Hoje não venceu uma, foi muito mal. O Grêmio entrou com o Galdino na direita, que mostrou até mais ou menos nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, vencendo disputas, jogando lá na frente, puxando para o meio, jogando na esquerda, triangulando com o Fábio, que até depois, mais ou menos depois aos 20 minutos, mais ou menos no primeiro tempo, apareceu de novo Fábio e Galdino no jogo. O Grêmio jogou muito pela esquerda e Ferreira sucumbiu. A bola não chegou ao Soares. O Grêmio, aos 11 minutos do primeiro tempo, da primeira chegada, com o Ferreira roubando a bola, Soares tocando para o Galdino, arrematando, mas o zagueiro até se não me engano é aquele Pernão, do Brasil de Pelotas, tira, mas foi muito pouco. O Grêmio tomou conta do meio-campo, chegou, marcou, teve aquele sufoco, mas não conseguia progredir. Jogando muito pelo meio, onde realmente estava povoado. E se liguem, como eu digo, o meu foco é o meu rival. Eu estou de olho no Grenal. O Grêmio precisa melhorar as saídas pelo lado, pois não teve
os laterais fincados sucumbiu os lados do Grêmio com um pouco do destaque do Galdino. Ferreira foi muito acionado e não conseguiu fazer nada. Reinaldo foi quem mais apareceu pelo lado esquerdo e Fábio com Galdino a partir dos 20 minutos. E o Grêmio, no fundo, deu aquela impressão de que tá, no segundo tempo vai abrir o placar, pois tinha posse de bola, pressão e errava. Olha, eu vou te dizer que hoje os laterais até tiveram melhor e a zaga tá mais firme, mais veloz nos botes e pouco que o Brasil de Pelotas tentou chegar no erro do Grêmio, aos poucas vezes conseguiu, parou na marcação e até numa certa movimentação mais rápida de recomposição quando perde a bola. O Grêmio então vai para o segundo tempo, daquela confusão com o Pitol ali e o Soares, e nítido querer tumultuar, esse rolo se continua depois na zona mista ali no túnel que vai para os vestiários, para os jogadores do Brasil e segurança do Grêmio, né, tentando tumultuar. No segundo tempo, o Grêmio entra com a mesma formação e logo o Brasil o Brasil de Pelotas já no primeiro tempo já vinha chegando duro, já sendo maldoso para o final do primeiro tempo. No segundo, o jogador é expulso, o tal do... Deixa eu ver se eu anotei aqui na minha planilha. Como é que tinha, cara? As mesa de botão, era chalinho, planilha chalinho, cara de plástico, de madeira. Expulso, Pelotas. Não consigo mais enxergar, cara. Preciso do óculos, o óculos não ficar aqui. Mas foi expulso o jogador de Pelotas, o jogador do Brasil de Pelotas, né? E aí, Grêmio, o Renato já mexe, tirando o Carbajo, passando o Bitelo e o PP mais como os dois de primeiro volante, revezando, um às vezes um pouco mais próximo do Cristaldo articulando jogada mais ou menos como um armador. A primeira mudança do Grêmio e o Cristaldo já começa com muita movimentação, né? Com muita visão de jogo, chegando à frente, se não me engano até tem uma hora que o arremate é dele numa jogada que ele está envolvido, e só que mais uma vez os lados do Grêmio, e eu já pedi até a entrada do Gustavinho para tirar o Galdino, que sumiu no segundo tempo, né? E logo também Gustavinho entra, mas o Grêmio não conseguiu jogar pelos lados, mesmo com um jogador a mais, tá? Poucas vezes a bola que chegou no Soares, que se movimentou, procurou e passou trombando com os zagueiros, mas a bola não chegou nele. Ele mostrou lucidez, tanto que, né, no final do jogo, depois de toda a cera do Brasil de Pelotas, logo que vem aos 45, logo que sobe a placa de 12 minutos, e foi justo, né? E a choradeira do Brasil devido aos descontos, Luiz Soares resolve mais uma vez o problema do Grêmio, né? A bola chega nele dentro da área e ele, num giro, no mínimo 2 jogadores do Brasil de Pelotas, e aí deixou de frente, é caixa. E o Grêmio precisa melhorar. Hoje foi um jogo que não teve espaço duro, o Brasil de Pelotas jogou duro e foi maldoso no segundo tempo, né? Tanto que teve um expulso, poderia ter tido mais. Fez a cera que é do jogo, a banca paga e recebe. Se o Grêmio tivesse uma final... Claro, exageraram pra caralho. E aí a gente tem mais que chamar de timinho, cada um do seu lado, brother. Agora o Grêmio na final de brasileiro, aí a bola sumir, choradeira e caição, e ganhando 1-0, tomando um sufoco, todo mundo achou bonito, então a banca paga e recebe. Também vem com o glé-glé. Exageraram, passaram do limite, óbvio, mas acontece. E aí, meu amigo, Soares resolve no final, porque assim como assim tudo que vai e vem, e a lei do retorno vem pegando, sacou? Então, o Grêmio tem que... o Renato, na minha opinião, melhorou. O time está testando, está colocando jogadores. Não vejo, o Cristaldo não saiu jogando. Tanto que eu faço hoje uns shots, porque a expectativa do Cristaldo sair jogando era tão grande, que quando eu vi que não era ele, eu pensei, isso é fake news de caça-níquel. Então tem uns shots aí de hoje de tarde que eu faço, o Grêmio dá opinião se realmente não sai Cristaldo jogando. Mas o Renato está testando, está vendo que o Campazzo já dançou, já não está nem de bancário
no ambiente, né? Então vamos dar tempo a tempo, deixar o homem trabalhar, estamos ganhando, mas o Grêmio precisa usar o Soares, o Grêmio precisa, porque já está ficando xarope, o Grêmio não pode ficar numa Soares dependência. Foi bonito ver as mudanças depois e o Renato foi corajoso, audacioso de tentar povoar do meio para frente, porque estava com um homem a mais, e o Brasil de Pelotas aí sim apareceu com a língua de fora, porque tem que tirar o chapéu. Os caras marcaram pra caralho, correram todo o primeiro tempo numa marcação fiel, homem a homem, e volta e meia com os setores, homem a homem, principalmente nas laterais, né? Não subiam e marcavam os laterais e os 1-2, né? Os laterais e os extremos do Grêmio. E, cara, os caras marcaram pra caralho. Mas Soares resolveu o problema num castigo a toda a cera que o time do Brasil de Pelotas fez. Então, vamos deixar o Renato trabalhar e testando, arrumando um time, né? E provavelmente essa semana ainda vou sair um vídeo aí sobre coisas e treinamentos e que time mais ou menos eu, como torcedor aí, talvez também não faça vídeo nenhum, né? De como eu acho que tem que sair o time do Grêmio, dos jogadores que a gente já viu jogar. E a estreia do Cristal, para mim, foi muito positivo. Muito positivo. É isso aí, dale Grêmio.